sequência, retorno para os demais inscritos. Esther Rufins. Boa tarde já, né? Obrigada pela intervenção. Falei, eu, Érico, então trocamos agora. Só acrescentar, agradecer primeiro ao professor Juarez, que já fez o complemento que queríamos fazer, e muito mais, né? Com uma responsabilidade muito grande. E parabéns por esse evento, professor, dia 26, essa abertura muito forte e exemplo para todos. Mas queria só acrescentar aqui para os colegas que aqui falaram, principalmente a doutora Silvia, que falou, né, a questão da USP, que é a nossa grande ferida, enfim, uma batalha enorme, né? Quando a gente inicia na Educaf, já está nessa batalha, com todos os movimentos também que vem trabalhando, e ela é persistente, permanente, e sempre há aberturas. E o que dói é ouvir aqui, né, os alunos sem um canal de denúncia para poder fazer, né? A impressão que a gente tem é que os representantes em si, dentro nessa universidade, especificamente a USP, e aí eu vou fazer uma fala assim, talvez um pouco com crítica, na questão do professor que colocou a questão da Unicamp, que aí vai esperar, né, 2019, para poder abrir as bancas de averiguação. Entendo perfeitamente na maneira técnica, mas é isso mesmo, a gente entende, eu vou falar como sociedade civil, um grande retrocesso, um esquecimento, é deixar para lá a oportunidade de fazer a inclusão, que é um dever, né? É um dever porque são universidades de Estado, e só fazem quando é provocados, isso custou até vidas, né? E várias perdas. Mas, doutora Silva, dizer a ti e a todos os alunos, nós, quanto Educaf, vamos somar nisso, mais do que já estamos, porque fazemos parte com diálogo, com banca de averiguação, com ouvidorias como essa, mas dentro da Educaf também temos, junto aos coletivos, que está enorme avançando muito, somar como continua a luta, tá? A gente não para com a luta, a gente fortifica a luta, unir com os coletivos principalmente de mulheres, por isso que eu pedi a fala, das mulheres negras dentro da universidade, das jovens. A gente vai unir, mas não é somente. Então vamos deixar aí a burocracia, as doutoras aqui representadas, que estão aqui também pela Educafra, e eu faço parte do movimento dentro da militância. Eu poderia estar já, aliás, é um sonho de estar como defensora, né? Quem sabe ainda nessa vida a gente consegue para o estado de São Paulo, já que eu sou paulista. Mas eu prefiro entregar, deixar de lado juridicamente, porque foi 10 anos para se formar no direito, e fazer parte ainda da frente militância. Sabe aquela frente que a gente se acorrenta, aquela frente que a gente diz a dor que estamos sentindo, aquela frente que a gente só se move com a resposta real. Essa é a frente da população que está lá atrás esperando, aos jovens esperando, porque se for esperar. A Unicamp foi um exemplo, a gente estivemos junto lá, né? Além da greve, que foi uma participação permanente, ou seja, os corpos sofrendo, alunos deixando de estar na aula para fazer um direito valer, sabe? E as 3 audiências, e quando acabou a audiência, não, vamos esperar ainda o ano que vem, a gente foi de caravana, ficava irritado. Eu, por exemplo, queria acampar lá, ficar lá, porque se cada um de nós não fizermos assim, não vai funcionar. Não vai funcionar, tá, doutora Silvia e da USP, os colegas da USP. Qual é o canal? O canal vai existir na hora que a gente enfrentar a resistência. Porque foi assim aqui na São Francisco. A gente presente, a Unesp, com a presença do professor Juarez, acho que ele via, eu não acredito que eu era nascido, com todo respeito, com o Frei Davi aí na luta que eles já estavam, sabe? E só foi com frente de corrente, greve de fome. Não foi, professor Juarez? Uma greve de fome permanente, estivemos presentes ali na Unesp, ficamos ali. E ali você tem seus filhos, você tem sua vida, não, o corpus precisa estar ali fazendo frente. Isso é difícil, mas ainda assim é o canal ideal, é o canal mais rápido, é o canal da emergência, porque é a dignidade humana ali presente. E o que é bom é que ajunta os alunos, ajunta as pessoas na sua angústia, e ali o fazem. Então eu só subi aqui na tribuna, sabendo que está gravado, para dizer, a luta ela continua. Se é necessário que ficamos assim, para que efetivamente haja essa permanência. Agora vamos ver a fraude. Eu não quero estar 2019, ao professor da Unicamp, e saber que tem a fraude e agora vamos abrir a banca da averiguação. Eu gostaria de fazer esse pedido, né? Pode, através da fala que já houve e também dos testemunhos que aqui já foram colocados, uma prevenção, né? Agora o Frei Davi
Davi chama, nós fomos para Pelotas fazer o curso de averiguação. São Paulo também fez na mesma semana. Aí vamos fazer mais intervenção. As nossas vidas vai ficando, os nossos ideais, porque temos que arrumar, ajudar a conjuntura de um Estado que deveria já estar fazendo. E o mais duro é que quando a gente está sempre junto com o posto, na caneta, sabe? Ah, vamos esperar a posição. Isso é lamentável, mas ainda estamos aqui, temos fôlego para isso. Muito obrigado. Bom, na sequência é o Bruno Ribeiro, reinscrito do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp. Gente, obrigado. Eu me reinscrevi para um pouco complementar. Já queria enganchar na fala da companheira da Educaf em relação à própria aprovação das cotas na Unicamp. Né? Eu acho que a gente não pode deixar de dizer, né, porque também a gente tem que construir essa narrativa que foi uma vitória dos estudantes negros, não do conjunto dos estudantes negros da Unicamp, depois apoiada pelo conjunto dos estudantes, mas uma vitória, sobretudo, dos movimentos negros, que possibilitaram essa oportunidade, né, que oportunizou esse momento na Unicamp. Uma coisa que, não diria nem que é curiosidade, eu acho que foi decisivo, né? Um dia antes da aprovação das cotas no Conselho Universitário, a gente teve um festival de cotas, Festival Nacional de Cotas, apoiado por figuras como Danny Glover, com publicação no Washington Post, com uma série de personalidades, um conjunto de movimentos acompanhando isso. Movimento Negro de Campinas, os griots de Campinas estiveram presentes, e antes da reunião no Conselho Universitário, um dia antes da reunião do Conselho Universitário, grupos indígenas foram até o Conselho Universitário e eles garantiram para a gente que as cotas seriam aprovadas e que o vestibular indígena também seriam aprovados. Então a gente teve essa força também ancestral nessa conquista. Eu só ia vou tentar ser um pouco mais propositivo nesse sentido. Primeiro, colocando uma questão também para a Defensoria, que é como encaminhar essas denúncias. Como encaminhar essas denúncias? A gente precisa fazer boletim de ocorrência e na ouvidoria, porque se depender da ouvidoria da Unicamp... A ouvidoria da Unicamp, eu já fiz denúncia para a ouvidoria da Unicamp por causa de racismo, enfim. E até hoje não tive resposta. Isso em 2014, isso em 2015. Então a ouvidoria da Unicamp, ela tanto é ineficiente que esse ano, a gente está construindo... a Unicamp está construindo um grupo de trabalho para pensar ações de combate a racismo, né? Se a gente pensar nessas ações da Unicamp, o Observatório de Direitos Humanos, o GT para discutir violência de gênero, todos eles têm participação nossa, dos movimentos sociais, em todos eles. Na confecção da proposta de cotas, teve nossa participação. Então, assim, do ponto de vista dos movimentos sociais, a gente está aberto para discutir isso. Agora, uma situação muito difícil, a gente tem que ser chamado somente à demanda, ou ter que pressionar muito a demanda. As fraudes já são denunciadas há tempos. Né? Na USP, estava até conversando com algumas pessoas, enfim, sobre a necessidade de você fazer um boletim de ocorrência denunciando uma fraude para você levar na instância. Na Unicamp, nesse ano, na pós-graduação do Instituto de Estudos da Linguagem, há uma denúncia de uma fraude explícita que todo o conjunto dos estudantes de pós-graduação sabem. Essa pessoa, inclusive, ela foi beneficiada, porque um dos critérios era, se você é estudante optante, você tem prioridade para ter bolsas. Essa pessoa, inclusive, teve prioridade para ter bolsas porque ela é optante. E retirou a bolsa de uma outra estudante negra que não tinha fraudado a política. O grupo de cotas do Instituto de Estudos da Linguagem, a Frente para Cotas dessa unidade, tentou de todas as formas possíveis fazer a denúncia, e o que a unidade respondeu foi o seguinte: o grupo não pode fazer a denúncia, tem que ser pessoas físicas. Aí, como você, na condição de estudante de pós-graduação ou de graduação, vai fazer uma denúncia no seu próprio nome? Eu faria, né? Já estou sendo processado mais 1, 2, mas enfim, é uma situação difícil. E é também parte da conivência dessas unidades, né? Porque daí a Procuradoria não responde, como sempre, a Procuradoria-Geral da Unicamp não responde. Se a gente vai até a reitoria fala, olha, o programa de pós-graduação
ele é administrado pela unidade. A gente não tem nada a ver com isso, eles têm autonomia. O que a gente faz com essa autonomia? Eles têm autonomia para fraudar? Ou para ser conivente com fraude? Então, daí eu gostaria de lembrar, e eu acho que é um debate, é um debate que ajuda muito a gente pensar, inclusive a autodeclaração, que é o debate da ação direta de constitucionalidade, a 3239, movida pelo PFL, no antigo PFL, e o Democratas em 2003, uma ação apontando várias irregularidades, inconstitucionalidades em relação aos territórios quilombolas. Teve uma das falas, que acho que foi do ministro Barroso, que ele diz que a autodeclaração ela é válida, mas ela não é licença para fraude. Então, acompanhar esse debate, acho que foi um debate até bastante rico nesse sentido, né? Então, eu gostaria de colocar isso. Inclusive, tem várias opções para a gente poder fazer essa banca de averiguação. Pode ser via sorteio, olha, coloca no edital, um sorteio de 5% das pessoas vão passar pela banca. Isso já inibe. E não só esses 5%, mas também as pessoas denunciadas. Todas as pessoas que forem denunciadas vão passar pela banca. Isso é uma opção, você tem 1001 opções. Mas eu acho que o importante é que essa comissão ela seja montada e que ela seja ampla, não seja só de professores brancos. Também, se a gente for falar professores da Unicamp, são 30 professores negros no universo de 2.400. Né? Então, sobrecarregar os poucos professores negros com toda a pauta racial da universidade é no mínimo perverso. É no mínimo perverso. E, segundo lugar, que essa banca, que ela vai existir. Mas aí, para mim, não é nenhuma dúvida, a Unicamp pode instalar isso nesse ano, no ano que vem, 2020, 2025, ou instalar com atraso de 10 anos, mas ela vai algum dia instalar. Mas que as pessoas que compõem a banca saibam da necessidade, a necessidade das cotas. Uma coisa que o Douglas Belchior falou, e que eu acho que é bastante importante, é que as pessoas que compõem essa banca entendam a importância da política. Só assim a banca vai dar certo. Porque senão vira um prejuízo, inclusive, não só para o movimento, mas para a própria política. Obrigado. Quero tirar só uma dúvida. Você mencionou esse caso explícito de fraude, inquestionável de fraude. Você poderia dizer em qual unidade? Instituto de Estudos da Linguagem, programa, se eu não me engano, da teoria literária da Unicamp. Inclusive a gente tem o nome, não vou falar o nome da candidata, mas tem inclusive notas, moções, pedidos para a direção. Tá, se vocês puderem encaminhar para a gente o material que vocês recolheram em relação a esse caso, sim. E isso vale para todos os presentes, mesmo os núcleos estudantis, representantes das universidades aqui presentes, a gente receberia de bom grado também os documentos, os relatórios, né, relativos ao acompanhamento das políticas. Tá? Então, o e-mail para encaminhamento, vou até falar logo para que vocês possam anotar, é discriminação, sem o cedilha e sem o tio, @defensoria.sp.def, de defensoria.br, tá? Então, a gente acha importante também que o material que vocês já tenham, as moções, os relatórios com resultados da política, os relatórios institucionais, se possível, que vocês possam nos encaminhar, porque, evidentemente, a gente pretende, em diálogo com a Defensoria Pública da União e com a Ouvidoria da Defensoria, pensar em providências concretas a partir desse espaço, né? Não é um espaço de debate, mas comprometido com encaminhamentos práticos. Então, todo o material documental, todos os relatórios que vocês puderem nos fornecer vão ser bastante úteis, sem dúvida. Bom, na sequência... Oi? Ainda não. Olha, a gente tem meia hora ainda e temos 2 inscritos. Isso nos daria Tem, mas são 2 apenas, então são 10 minutinhos. Eu acho que a gente pode encerrar as inscrições na próxima fala, anotar durante a próxima fala, porque aí a gente vai ter um tempinho também para o encerramento e a gente termina pontualmente, tá? Então, quem quiser se inscrever ainda, aproveite para fazê-lo durante a próxima fala, que é a fala do professor José Alves.
Eu acho que várias ideias e pontos aparecem aqui, surgem. É evidente que a Unicamp não está fugindo ou amedrontado com a questão das comissões de averiguação. A questão é apenas que no contexto da aprovação das cotas, inclusive pelo princípio da unanimidade que foi citada aqui no Conselho Universitário, dificílima de ser construída, né, isso apareceu como um dos pontos de maior resistência. Então, não estar ali naquele primeiro instante porque política pública também se faz avançando de passo a passo, mesmo que elas sejam tardias para aqueles que são beneficiários. Eu só pedi a fala novamente para esclarecer algumas coisas. Primeiramente, acho que a proposta e a preocupação nossa em torno do diálogo com os movimentos, com os estudantes, e a preocupação, particularmente, o empenho do professor Marcelo Nobel, que é o reitor e que sempre foi favorável à política de cotas, tanto assim que ele foi criador de um programa, quando pró-reitor de graduação, um programa chamado Profis, que é o Programa de Formação Interdisciplinar Superior, que pega o melhor aluno de cada escola pública da cidade de Campinas, e não um ranqueamento dos melhores. Então, e aí você tem, neste perfil de estudantado, 50% de estudantes autodeclarados pretos e pardos e das regiões mais periféricas e mais vulneráveis. E nisso, já que foi citado aqui, ele é para registro para a Defensoria Pública, em relação ao PAAS, a Unicamp tem uma experiência exitosa com o PAAS e gosta dele porque ele é em relação à política de estudante de escola pública, e aí acho que o Bruno sabe dessa informação, mas eu vou reafirmar. Se você tem uma política de cotas fixa de 50% de escola pública, você só tem 50% de estudante de escola pública. Com a política de bonificação, nós temos tido nos últimos anos 80% dos matriculados do curso de medicina vêm de escola pública. Então, logo, ela não é totalmente ruim, como foi inclusive mencionado pela representante da Secretaria Municipal de Educação. Então, tem muitos êxitos aí nessa política, e não é apenas estudantes de escolas públicas técnicas de elite. Temos aí os dados da Unicamp e da Conveste, são todos muito transparentes em relação a você observar, e pode também nos pedir que a gente informe escola por escola de quem remete estudantes para a Unicamp ou não. Em relação à Secretaria de Ações Afirmativas, eu acho que eu concordo que já deveria estar funcionando, mas é minha posição pessoal. Agora, temos que entender também que ela está sendo criada, e na Unicamp, desde que o professor Nobel assumiu, ele inverteu as regras do ponto de vista de poderes de canetada de reitores, que toda a despesa tem que ser aprovada pelo Conselho Universitário. Então, ela deve ser aprovada para funcionamento, ela tem que ser aprovada pelo custo econômico, que sabemos das restrições que as universidades enfrentaram neste momento. Mas, de qualquer maneira, nós estamos em permanente diálogo e ouvindo constantemente os movimentos estudantis, movimentos sociais dentro da Unicamp. E eu tenho certeza que essa secretaria é para funcionar, não é simplesmente para ser mais um protocolo e mais uma questão que não funcione. A respeito do vandalismo, o grupo conversou com o professor que recebeu, e a própria universidade refez o boletim de ocorrência, porque tinha sido essa a primeira orientação do próprio delegado de plantão, que falou que se não existe ação definida ou alvo definido, o delegado se recusou naquele instante a receber, a protocolar como racismo, e não como vandalismo. Então foi esse, mas a Unicamp refez o boletim de ocorrência em relação a isso. Quero citar as experiências que a gente acompanhou, as comissões de averiguação na Federal de Santa Catarina e na Federal de Goiás. As duas têm procedimentos parecidos, só que uma é presencial na Federal de Santa Catarina, com o modelo sugerido pelo Ministério Público, de que você tem comissões compostas por estudantes, professores, com diferentes raças, e lá eles ouvem todos os candidatos que se apresentam para esta comissão, havendo concordância, havendo divergência, para você recusar alguém que é autodeclarado, tem que ter a unanimidade desta banca composta por 5 pessoas na Federal de Santa Catarina, que é um processo que nos parece bastante interessante. A Federal de Goiás, para agilizar, faz isso de uma maneira online, porque supostamente os alunos, ao se inscreverem como cotas, ele também carrega um vídeo no qual ele faz uma pequena fala. Ele se apresenta, não precisa fazer nenhum discurso, nada. Eu sou fulano de tal,
candidato de tal situação, e aí esta banca, esses documentos, evidentemente, eles também ficam disponíveis para averiguação em qualquer momento. E aí, qual é o argumento da Federal de Goiás em relação a Santa Catarina? Que talvez Santa Catarina cause um certo constrangimento no candidato que tenha que se apresentar, né, por diversas razões. E aí, acho que nisso eu quero trazer a reflexão para o terceiro ponto, ao pensar um número menor de candidatos inscritos, de 45% que faziam jus, não se optarem pelas cotas. Um dado na discussão que a gente fez com professores lá em Santa Catarina, né, do pessoal do movimento de inclusão de Santa Catarina, há um debate muito grande, porque a gente incide na questão dos pardos, aqueles que não optaram pelas cotas. Então, a insegurança, inclusive, desses estudantes pardos, considerando o que entendemos ou o que pode ser aceito por uma banca, que ele não sabe quais são os critérios, o que poderia ser pardo. Então, talvez isso também ajude a entender uma menor incidência daqueles que se declaram pardos, no caso da inscrição como optantes por cotas étnico-raciais. Então, no fundo, só para reafirmar duas coisas. O contexto político e social é bastante delicado e acho que nós estamos todos no mesmo barco em relação a defender políticas de ação afirmativa e de inclusão. Eu acho que, mais do que nunca, nós devemos buscar apoios e vínculos que nos levem a efetivar estas políticas e não necessariamente nos fragilizarmos ainda mais. E o segundo é essa reflexão a respeito dessas comissões, né, e a própria trabalhos mesmo, trabalhos acadêmicos têm sido feitos e apresentados em relação a pertencimento ou não em torno desses grupos específicos. Só isso. Obrigada, professor. Na sequência, o Wellington, da Educafro, e após ele estão inscritos Reginaldo Novelli e José Francisco. Boa tarde agora. Bom, importante as pautas adicionais trazidas aí pelos movimentos presentes, pelos estudantes aí presentes, tá? Em relação aos dados da FUVEST que eu havia mencionado, realmente ainda não constam no site da FUVEST os dados do questionário socioeconômico de 2018. 2017, 2016 está tudo ok. Mas 2018, quando entrou as cotas, misteriosamente os dados não foram divulgados até o momento, né? Também em relação às temáticas trazidas da questão da importância da fiscalização em relação à ação afirmativa, cumpre-se evidenciar o seguinte: é necessário que, além da fiscalização na entrada, a gente precisa ter instrumentos de fiscalização posteriores à entrada. Por quê? A banca pode falhar. Mas por que a banca pode falhar? Gente, quanto custa uma vaga num curso de medicina? Mais ou menos. Mais ou menos R$1 milhão. Se a gente for calcular valor médio de R$10 mil, mensalidade, etc, mais ou menos R$1 milhão. Vocês acham que um branco teria capacidade de passar por um procedimento de bronzeamento e tratamento químico no cabelo só para passar por uma comissão? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então não basta só a comissão verificar a entrada, é preciso que haja uma fiscalização contínua do corpo universitário e que haja um canal de denúncia que não seja tão burocrático, seja um canal fácil, que haja o compromisso da universidade em divulgar esses mecanismos de denúncia e motivar que as denúncias sejam feitas como forma de garantir o direito das pessoas, tá? Então é uma forma de tentar conscientizar a efetivação das denúncias e facilitar isso para que isso seja feito em qualquer momento e que em qualquer momento possa ser apurado isso daí e em qualquer momento o fraudador possa ser retirado do corpo discente da universidade e que aquela vaga de alguma forma possa retornar aos destinatários corretos da medida, utilizando aí o exemplo aí da UEL que foi mencionado pelo professor Juarez, onde se otimiza a vaga para o próximo processo seletivo, tá?
Também, vou citar em relação aos bônus, a professora Elisa falou, realmente é um sistema que funciona não tão bem quanto cotas, e não funciona tão bem também porque, por ser um sistema de ação afirmativa, também precisa de fiscalização. A pessoa vai lá, declara negro e tem uma bonificação. Mas vem cá, quem está aferindo se realmente aquele candidato faz jus àquela bonificação na ETEC ou nas FATECs? Alguém está aferindo isso? Não tem fiscalização também. Tá? Então, tem bônus, ok. Enquanto a FATEC e a ETEC não acordam para as cotas, pelo menos a fiscalização dos bônus tem que ser feita, para garantir que realmente negros vão ser contemplados com as bonificações. Tá? Em relação ao funcionamento das comissões de validação, tem um documento, o MPOG 4, que é do Ministério do Planejamento, que dita como devem ser feitas, é uma portaria, né, que dita nos concursos públicos federais como devem ser feitas e elaboradas e os trabalhos como devem transcorrer das comissões de validação. Então cabe aí também às universidades ou alguns órgãos aí externos que queiram aperfeiçoar as comissões de validação, que verifiquem aí essa MPOG 4, tem um conteúdo bastante produtivo, inclusive a MPOG foi construído com auxílio da Educaf e outros movimentos negros que estiveram presentes em várias reuniões em Brasília para construir essa MPOG, tá? Bom, e trazendo um pouco aí para a linguagem jurídica, a gente acredita que, assim como o princípio da igualdade, né, precisa ser formal e material, a ação afirmativa também precisa ser formal e material, não só com a vaga, mas com a fiscalização e também com formas de manter o estudante na universidade. Obrigado. Bom, o próximo inscrito é o Reginaldo Novelli.